Bom dia, boa tarde ou boa noite. Noticiário urgente trazendo a vocês as principais notícias dessa semana. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua opinião e compartilhe. Iniciamos nossa segunda-feira com as notícias destaques desse fim de semana. Chuvas na Europa, destruição causada pela água. Reação na segunda dose da AstraZeneca. Museu da Língua Portuguesa reabre as portas no dia 31 de julho. São Caetano acerta a contratação do MC Livinho, astro do funk. Cidades de Minas Gerais que avançaram na vacinação contra a Covid zeram internações e mortes. E a primeira notícia de hoje é sobre as chuvas na Europa. Imenso volume de água está fazendo rios transbordarem e causarem inundações gigantescas, destruindo cidades e vilas na Alemanha e em outros países. Mais de 120 pessoas morreram. A tragédia ocorre principalmente na Alemanha, onde 103 mortes foram confirmadas até o momento e cerca de 1,3 mil pessoas estão desaparecidas apenas em um distrito ao sul de Colônia. As chuvas têm afetado também a Bélgica, onde há 18 mortos e 19 desaparecidos, e também Holanda, França, Suíça e Luxemburgo, embora em menor intensidade. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier culpou nesta sexta-feira as mudanças climáticas pelas fortes chuvas que atingem o oeste do país. Em um pronunciamento, Steinmeier pediu um firme comprometimento com a luta contra as mudanças climáticas e afirmou que esta é a única alternativa para frear fenômenos meteorológicos extremos, como as chuvas intensas que castigam o país. Apenas se nos comprometermos de forma resoluta com a luta contra as mudanças climáticas, poderemos controlar condições meteorológicas extremas, como as que vivemos atualmente, afirmou o presidente, que disse estar profundamente arrasado pela tragédia. Markle está em visita oficial aos Estados Unidos e em sua última viagem ao país antes de deixar o cargo, em setembro, após mais de 15 anos no poder. Ela havia dito na quinta-feira que os extremos climáticos estão se tornando mais frequentes, o que requer ações para conter o aquecimento global. Pequenos rios se transformaram em torrentes inundadas e devastadoras. As chuvas têm afetado também a Bélgica, a Alemanha, Holanda, França, Suíça e Luxemburgo. Eu ofereço minha empatia e meu coração, esta com as pessoas que perderam entes queridos. Incluo aqueles na Bélgica, em Luxemburgo e na Holanda, afirmou a chanceler, dizendo que a extensão total da tragédia só será conhecida nos próximos dias. Reação na segunda dose da AstraZeneca. Entenda por que os riscos de febre ou dor são menores. Quem sentiu efeitos colaterais após a primeira dose não deve ter a mesma experiência na segunda. Especialistas explicam que as reações têm relação com o tipo de tecnologia da vacina. A AstraZeneca tem um percentual maior de reações leves e moderadas na primeira dose, e isso cai bastante na segunda. Na primeira dose, as pessoas relatam dor no local e isso é comum. Passa com 24 a 48 horas. E tem também quem não tem reação alguma. Consideramos isso como efeitos adversos leves, sem muitas consequências. Apesar das reações, é importante tomar a vacina, diz o presidente do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia, João Viola. A bula da AstraZeneca também reforça que os efeitos colaterais são menores na segunda aplicação. O fabricante explica que a vacina pode causar efeitos colaterais, apesar de nem todas as pessoas os apresentarem. Menos efeitos colaterais foram relatados após a segunda dose. Isso tem relação com a tecnologia da vacina, a de vetor viral. A vacina é feita com um vírus ativo, mas ele não é capaz de causar a doença porque ele é modificado. Entretanto, por estar ativo, ele induz uma reação imunológica muito forte e parte dessa reação é a inflamação. A vacina induz no nosso organismo um treinamento muito específico e intenso. Da primeira vez que recebemos esse treinamento, é como se tivéssemos uma infecção. O nosso corpo pensa que está sendo infectado, mas não está. Nossa resposta para a infecção na primeira vez é muito intensa, explica o cientista Oscar Bruna Romero, professor de doenças infecciosas e vacinas da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele reforça que, caso a pessoa sinta algum efeito adverso, também na segunda dose, ela pode tomar um analgésico, assim como da primeira vez. Esse efeito pode ser contornável com um paracetamol ou dipirona. Museu da Língua Portuguesa reabre as portas em 31 de julho, após quase 6 anos fechado. Instalações foram reformuladas. Exposições convidam o visitante a pensar que língua é o meio pelo qual o falante se insere no mundo, de acordo com os curadores.
G1 visitou o museu e adianta novidades. Graças à palavra, o mundo parece ter um sentido, diz o Nobel da Literatura José Saramago, em um vídeo exibido na exposição permanente do Museu da Língua Portuguesa. Na frase de Saramago, a palavra que dá sentido ao mundo é a língua portuguesa, idioma falado por 261 milhões de pessoas em todo o mundo. A gente costuma provocar a pessoa para olhar para a língua não como um objeto, porque você fala e não percebe que a língua é algo central na sua formação. Eu costumo dizer que a gente sonha, a gente pensa, a gente ama em português, e as pessoas não pensam nessas diferentes dimensões que nos constituem, afirma o curador Hugo Barreto. O G1 participou de uma visita monitorada pelos curadores na manhã de segunda-feira, dia 12. Logo na entrada, uma viga de madeira do telhado que foi queimada no dia do incêndio está exposta para relembrar a história aos visitantes. O visitante é parte atuante na exposição na medida em que o museu é composto por instalações interativas, algumas totalmente novas e outras que foram preservadas e atualizadas, de acordo com a também curadora Isa Grispum Ferraz. A exposição mostra a história e trajetória da língua portuguesa, que vem sendo modificada por seus falantes, incorporando palavras de origens diversas, como árabe, africana e indígena. Mas, além disso, a língua falada nas ruas é protagonista de vários dos espaços no museu, de acordo com Hugo Barreto. A língua está sempre em movimento e constante transformação. Ela é forjada pelas ruas e pelos poetas. De uma certa maneira, existe a dimensão de erudição da língua culta que alguns supervalorizam. Mas ela não é o que orienta a própria trajetória da língua, afirma ele. A ideia, porém, não foi hierarquizar a língua oral em detrimento da erudita, de acordo com Ferraz, mas mostrar ao visitante que não importa quem ele seja. Enquanto falastes de língua portuguesa, todos nós somos autores da língua de alguma maneira. São Caetano acerta a contratação do cantor MC Livinho, astro do funk. Funkeiro de 26 anos tentará pela terceira vez realizar o sonho de ser jogador profissional. Com contrato até o fim do ano, o agora atacante disputará a Copa Paulista. MC Livinho é cantor renomado de funk, acumulando milhões de visualizações em plataformas de vídeos e música na internet. Na última semana, ele esteve reunido com a diretoria do Clube Paulista, definindo os últimos detalhes da negociação para retornar ao futebol. Em contato com o GE, o céu do São Caetano, Manuel Sabino Neto, confirmou a contratação do funkeiro. O Livinho acertou conosco até o final da Copa Paulista, que será realizada ainda nesse período sem a previsão de retomada de grandes eventos. Mas será diferente dos moldes do Audax. Não vai ter brincadeira, ele vai vir para treinar e jogar sério. Sabemos da qualidade técnica dele, nossa intenção é recolocar o São Caetano como quinta força de São Paulo. Então é um passo importante de visibilidade, disse Manuel Sabino Neto, atual céu do São Caetano. Será a terceira tentativa do cantor de ser jogador profissional. Aos 26 anos, MC Livinho é figura constante em jogos festivos de fim de ano, onde chega a ter atuações em destaque. Em 2019, o funkeiro passou por um período de testes no Oeste, mas acabou não avançando nas negociações para defender o clube de Barueri. O sonho de Livinho, que atua como atacante, teve um novo capítulo em março de 2020, quando chegou a ser registrado pelo Audax e ter a apresentação marcada. No entanto, a empresa que agenciava a carreira do jogador na época acabou vetando a tentativa por possíveis conflitos na intensa agenda de shows do cantor. Após trocar de empresários, o funkeiro tentará novamente realizar o sonho de infância, ser jogador de futebol profissional. Cidades de Minas Gerais que avançaram na vacinação contra a Covid zeram internações e mortes. Última hospitalização na cidade de Rio Doce foi em abril. Confins, que também está com vacinação avançada, não registra mortes há mais de 30 dias. Em Rio Doce, na Zona da Mata, há quase 3 meses não há internações de pessoas com Covid. O município de Rio Doce, na Zona da Mata Mineira, foi o primeiro de Minas Gerais a vacinar toda a população adulta com a primeira dose. A cidade possui cerca de 3 mil habitantes e mais de 1,3 mil são quilombolas, que estão no grupo prioritário de imunização. Isso ajudou a acelerar a imunização de toda a população. O resultado foi uma queda importante nos dados epidemiológicos. O último caso de internação no município foi no dia 19 de abril. O secretário de Saúde de Rio Doce, Rodrigo de Souza, diz que a vacinação é parte importante desse resultado,
mas que as medidas preventivas também continuam contribuindo. Localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, Confins é um dos municípios do estado com a vacinação por idade mais avançada. Nesta semana, pessoas com 25 anos recebem a dose e a previsão é terminar toda a população adulta até o final do mês. A cidade, de cerca de 7 mil habitantes, recebeu mais doses por ter muitos trabalhadores aeroportuários, já que o Terminal Internacional de Belo Horizonte fica na região. Confins não registra mortes pela doença desde 11 de junho, segundo os dados da Secretaria de Estado de Saúde. De acordo com o secretário da Saúde da cidade, Wesley Denis Ramos, isso se deve ao avanço da imunização. No norte de Minas, a cidade de São João das Missões é a mais avançada em relação à aplicação da segunda dose. O município possui 13 mil habitantes e a maioria vive em comunidades indígenas. Da população com mais de 18 anos, quase 50% já receberam as 2 doses da vacina. O secretário de Saúde do município, Jonesvan Pereira Oliveira, conta que hoje não há pessoas internadas com a doença por lá. Ele diz que o município continua seguindo as regras de flexibilização orientadas pelo governo do estado, também em preocupação com cidades da região. Em todo o estado, segundo o governo de Minas, dos mais de 21 milhões de mineiros, 38% receberam a primeira dose e quase 14% a segunda dose. O número de mortes e de casos ainda está em um patamar elevado, mas vem apresentando redução. A média móvel de mortes, calculada com base nos 7 dias anteriores, está em 143. Em abril, o pior momento da pandemia, o número chegou em 340 mortes. Já a média de casos, que já esteve próxima de 10 mil, hoje está em 5.222 casos. Encerramos aqui nosso noticiário urgente. Espero que tenham gostado dos assuntos e conteúdos. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima!